Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. Afeto você não decide ter, você decide o que faz com ele. Você decide o que faz com ele. Nós não somos reféns dos afetos. No entanto, como seres afetivos caídos, temos afetos que apontam para coisas que Deus não aprova. Todos nós. Não importa o tipo de atração que tenhamos. Todos convivem com afetos e atrações sexuais que apontam para coisas que Deus não aprova. E uma pessoa liberta não é uma pessoa que não convive com atrações. É que não sente. Que apontam para coisas que Deus não aprova. É uma pessoa que não é mais definida em quem ela é e o que ela faz a partir dos seus afetos. Isso é uma pessoa liberta. Muito bom. Porque senão o liberto seria alguém que suprimiu a sua sexualidade. Ele deixou de ter sexualidade. E Deus não vai nos reprimir e nos tornar assexuados. Ele vai nos redimir, que é subjugar a Cristo os nossos afetos, embora eles ainda existam. Então, isso é muito importante. Por isso, então, que todo o trabalho de vocês foi centralizar no discipulado. No discipulado. E não simplesmente numa terapia que resolve uma partezinha da vida da pessoa. Exatamente, porque a gente entende que a sexualidade nunca é o maior problema. Okay. Nunca. Ok. O indivíduo, qualquer que seja ele, sempre tem um problema maior. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Não interessa quais são os delitos e pecados, quais são os tipos. Ele está morto. E Jesus veio resolver esta morte, veio dar vida. Esse é o maior problema. E qual é a marca principal desta morte? É a independência completa de Deus. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguns pais nos procuram e falam assim, olha, minha filha, há 15 anos, foi criada na igreja, chegou e disse que está namorando uma menina. O pai está muito preocupado, ele entende que a sexualidade é o maior problema da filha. Na verdade, não é. Por quê? Porque um dia, esta moça olhou no espelho e falou assim, sabe de uma coisa? Vou viver segundo o meu coração. Eu vou viver minha vida independente. Eu entendi o que Deus fala, já li a Bíblia, fui criado na igreja, mas eu estou a fim de viver o quê? Os afetos do meu coração. É isso que eu sinto, é isso que eu vou viver. Não interessa. Eu sou senhora da minha vida. Que vier na minha telha. Cara, presta atenção. Você que está ouvindo, você que está vendo. Se todos nós aqui, não importa que sexualidade tenhamos, você, eu, todo mundo, se todo mundo fizer isso hoje, fala assim, vou seguir os afetos do meu coração, o que vai acontecer? Invariavelmente. Todo mundo vai pecar. Sim. Vai pecar de um jeito ou de outro. Nem todo mundo vai ter um relacionamento homoafetivo, mas assim, vai todo mundo pecar. Porque o buraco é esse, quer dizer, é lá no porão do coração que está dizendo assim, eu me basto, eu me lidero, eu seguindo o meu coração, serei feliz. E se eu seguir a Cristo, eu tenho de entregar esse caminho do coração e vai que Cristo não me torna feliz. Eu confio mais nos meus afetos. É um problema sempre de fé e confiança. Né? É em quem você... E é uma desconfiança se Deus é bom de verdade. Né? É o jovem Porque rico. eu vou me abandonar a ele não vai dar conta de me fazer feliz. Exatamente. Eu tenho que fazer no meu braço. O jovem rico, ele não é só dinheiro. Claro, ele está falando de dinheiro, mas está falando do amor do coração dele. Eu falo assim, que é um projeto de felicidade. Cara, ele tem que entregar todo o futuro dele, toda a estabilidade dele, tudo que daria para ele um caminho confortável. E Jesus está diante dele e fala assim, entrega tudo e me segue. Ele faz a conta e fala assim, caramba, mas isso não é injusto? Porque vai que ele não dá conta de me realizar. Eu não vou... A pessoa fala muito comigo assim, né? Eu não vou poder casar com quem eu quero. A pessoa com quem eu quero. Poxa, mas o hétero casa com quem ele quer. Pô, legal, é verdade. Só que o fato do hétero casar com uma pessoa do sexo oposto e isso realizar, se ele também colocar a realização da vida dele nisso, ele vai descobrir que isso também é vaidade, que isso também é vapor. Então, é muito difícil mesmo. Veja, não é aderir à heterossexualidade, é aderir ao senhorio de Cristo. E não é fácil mesmo, não.
Não é fácil para ninguém. Você abrir mão desse projeto de felicidade que tem tudo, só não tem Cristo. Sim. E aí eu brinco falando assim, como se o jovem rico falasse, né? Cara, eu tenho muito a perder. Você falar com um cara que tem 1,50 na conta e falar assim, me entrega tudo, depois fala, me segue. Ele fala, faz o Pix, né? Qual é o Pix? Aceita as Pix, né? E aí, não, mas eu tenho muito a perder. Eu vou perder a minha vida toda, é por isso que é perder a vida toda para encontrar. E aquele que tenta salvar a vida, perderá. E é muito doido você falar assim, né? Um pai procura em desespero porque a filha está namorando, né, uma pessoa do outra mesmo sexo. menina. E aí talvez um pai pode te procurar para te contar um mega testemunho de que o filho decidiu ser médico. Sim. Né? E os dois encontram um ídolo. Os dois encontraram ídolos e talvez esse cara não teve um encontro com Jesus e vai numa carreira agora colocar todas as fichas dele achando que felicidade é um diploma e tal. E a gente às vezes não consegue fazer esse discernimento, né? O que a gente quer é um bom filho, né? E não um filho de Deus, né? É isso mesmo. Que ama o Senhor acima de todas as coisas. E isso é muito difícil, né? E é só com uma clareza muito grande do Evangelho, né? Esses dias eu tive que ter uma conversa muito séria com o Davi, né? O meu filho de 9 anos, né? E dizer para ele de forma muito clara, filho, no fim das contas, não importa tanto para o pai quais são as suas notas, qual é a carreira que você vai seguir. Para o pai importa se você ama o Senhor acima de todas as coisas. Para o pai, o que importa no fim das contas é isso. Você vai ter muito dinheiro, você vai ter pouco dinheiro, se você vai ser uma pessoa famosa, não vai ser uma pessoa famosa. Isso, no fim das contas, pouco importa. Sim. Se primeiro você não ama o Senhor acima de todas as coisas. É isso que importa para o pai. Né? E deixar claro isso para os filhos é tão importante. Às vezes não é exatamente o que importa no coração de muita gente. Sim. Às vezes, acho que isso que deveria acontecer. Uhum. Só que na nossa convivência, na nossa experiência, o que acontece? A gente diz assim sempre, eu e minha esposa, né? A gente fala, todo pai e mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E é muito difícil amar o filho real quando você não sepulta o filho ideal. Então, a gente já teve de fazer vários sepultamentos da idealização que os pais tinham dos filhos, principalmente os pais cristãos. Eu muito idealizo forte, características, caminhos, afetos, e quando eu olho para a realidade, não bate. E isso é um sofrimento, porque é uma espécie de luto. Um luto, né? Luto de uma realidade presumida. Eu presumia uma coisa e ela não existe. É muito difícil amar a realidade de um filho que não escolhe como eu queria que ele escolhesse, já na fase ali da adolescência, ia na fase adulta. A graça é para o real. Só que a gente às vezes fica muito apegado com o ideal, ou lamentando, né, com raiva, ou culpado, porque não aconteceu o que eu imaginei que ia acontecer. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com o meu filho. A minha filha chegar comigo e falar, ela foi criada na igreja. Então, qual é a ação? É culpa, a gente fez alguma coisa errada, e raiva, é uma espécie de eu não consigo lidar com esse real. E é isso, né? E tem um Deus, você não fez sua parte. Exatamente. Né? Ou eu não fiz o suficiente. Né? E a impotência de o que eu faço para isso desaparecer. Só que eu não sou Deus, eu não tenho esse poder. E o Chega de Regras ele é muito forte nisso, porque o Larry Craig começa a trabalhar isso. O que você deseja mais? Que seu filho tenha um encontro com Deus ou que resolva essa demanda? Isso. E aí uma pergunta que me veio, eu lendo, né, eu senti o Espírito perguntando, né? Quem você queria como filho? Exatamente. Pedro ou o jovem rico? É isso mesmo. E muitos de nós têm o sonho da vida ter um jovem rico como filho. Tudo isso eu obedeço desde a minha juventude, bem sucedido, deve ser formado e tal. Garantido no futuro. Devia estar com o cabelinho na régua, tudo lindo ali na frente de Jesus. E Pedro. E o coração. E aí esse cara se torna o apóstolo
liderando a primeira igreja e hoje eu leio uma carta de Pedro por causa do encontro com Jesus nessa fraqueza, né? E o outro fortão aos olhos humanos. Então, isso é muito confrontador, né? É verdade. Isso é muito confrontador. Quando a coisa vai para o campo da sexualidade, aí se acrescentam outras questões. Por quê? Porque também é uma pressão das outras famílias, cara. Ou da própria família. Isso é um assunto muito grave, muito sério. A igreja, às vezes, olha para essa circunstância e começa a culpar também. A igreja vai falar as outras famílias, né? Sim, sim. A gente, às vezes, não entende que a pessoa precisa de ajuda, precisa de acolhimento, precisa de ser escutada. Não mais acusação. E ela sofre mais vergonha e mais acusação. Então, tem muita vergonha, muita cobrança. Porque se fosse uma família decente, não estaria passando por isso. Se fosse uma família funcional, não estaria passando por isso. Isso é sério, porque maltrata profundamente o coração de gente que, na verdade, estava lá vivendo a vida normal. Normal, uma vida com erros e acertos, como qualquer lugar. E vamos lá. Quando você tem a oportunidade, então, ou vocês, né, que eu sei que sua esposa também trabalha com isso, a oportunidade de estar com uma família como essa, que chega com uma demanda, que algumas orientações que você dá, que talvez seria útil para a galera que está nos ouvindo. Eu acho que a principal é, primeiro, quem é Deus e quem é você. Então, quem é Deus e quem são os pais. Okay. É pegar, assim, uma folha de papel, fazer um risco no meio e colocar assim, o que Deus faz e o que eu faço. Nós não mudamos as pessoas. Nós não mudamos as pessoas. Nenhum pai muda o seu filho. Mudar as pessoas é obra do Espírito Santo. Isso parece muito simples, mas essa é a principal dificuldade. Que eu tenho que abraçar essa verdade. É o mais difícil. É entender os limites que eu tenho como pai e como mãe. Que só Deus pode fazer aquilo que eu quero fazer. Eu quero mudar o coração do meu filho. Eu quero mudar a mente do meu filho. Eu quero que ele entenda coisas que ele não entendeu ainda, o que ele não quer entender, o que ele entendeu e descartou. Só Deus pode fazer isso. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Eu brinco sempre nas palestras que eu dou, eu falo assim, sabe o Pink Cérebro? Você está ligado no desenho do Pink Cérebro? Vocês queriam mudar o mundo todas as episódios. O Pink Cérebro, o Pink todo dia chega com o cérebro e fala o quê? Nós vamos dominar o mundo. Não, o que vamos fazer hoje. O Pink pergunta para o cérebro, o que vamos fazer? Aí o cérebro responde, hoje nós vamos tentar dominar o mundo. Tá. Eu falo para os pais assim, você tem que acordar todo dia e perguntar o que nós vamos fazer hoje, com o que a gente vai falar, não falar, fazer, a maneira de tratar. O que é que nós vamos fazer hoje? Qual é a nossa missão? É mudar o nosso filho? Não, a nossa missão é ser para ele o melhor testemunho possível do Evangelho. Essa é a tarefa dos pais. Na verdade, é a tarefa de todos nós. Ser para ele o melhor testemunho possível do Evangelho, da graça e da verdade. Então, quando eu vou falar uma coisa, eu preciso pensar, ao falar isto, eu estou refletindo para ele o Evangelho? Ou eu estou refletindo, na verdade, a minha ira, a minha decepção, a minha visão política, a minha opinião sobre determinado assunto? E é muito difícil, porque isso requer um profundo amadurecimento dos pais. Você imagina um negócio desse? Então, você está diante de uma escola de como separar as suas emoções, não separar a palavra errada, mas como processar melhor as suas emoções, as suas opiniões com relação àquilo, para que isso não te faça incapaz de refletir o Evangelho para aquela pessoa que você mais ama. Por quê? Porque é fácil quando a gente não ama, quando a gente se importa pouco. E a pessoa está se perdendo, a gente fala, fica triste, mas... Agora, quando a gente ama e quer ver a pessoa salva aqui no sentido de espiritual, de encontrar Jesus, né? Nesse sentido, aí a coisa começa a ficar difícil aplicar. Então, qual é a missão dos pais? O que Deus vai cobrar da gente? Vai cobrar assim, você você testemunhou o Evangelho? No que você falou, no que você disse. Além disso, eu diria, o segundo ponto, os pais precisam de ajuda. Okay. Porque eles têm de ter um lugar para falar tudo o que eles pensam.
Inclusive aquilo que eles não podem falar para os filhos. Para falar o que você falou, Deus, eu não sei por que Deus deixou, eu não sei por que isso, eu acho que isso, eu tenho raiva, eu tenho nojo, Eu lembro de um pai que olhou para mim e falou assim, eu torturava homossexuais na Marinha. Isso há muitos anos atrás. Ele falou assim, há 20 anos atrás, eu torturava homossexuais na Marinha. Eu era instrutor da Marinha, quando eu vi que o cara era afeminado, eu torturava de propósito. Passaram-se 20 anos, ele estava conversando comigo porque o filho dele tinha dito que era gay. Ele olhou para mim e falou assim, a única coisa que eu sinto é ira, é raiva. Eu falei, não vai ser suficiente. Porque agora não é o filho do outro. Agora é teu filho. Só que ele precisa dizer, ele precisa ter esse espaço. Ele tem que ter esse espaço para falar assim, eu só sinto raiva. E alguém vai ter que escutar e vai falar assim, a gente vai ter que desenvolver outras coisas. Eu estou falando de crente. A gente vai ter de entender o evangelho. Então, existem duas ignorâncias. A primeira é, o que é homossexualidade? O que é isso? Muitos pais não sabem. A segunda, o que é o evangelho? Aplicado a quem eu amo. Entende? Essa ignorância é a pior. Porque a gente começa a confundir. Aí quer fazer o que só Deus pode fazer, não consegue processar o que sente. Aí que eu falo da igreja, né? Às vezes não tem esse espaço. Não tem, porque só tem muita cobrança, tem muita fofoca mesmo, né? Começa a excluir a família e as coisas são muito complexas. Então, eu diria esses dois pontos. Primeiro, entender qual é o nosso objetivo e que o maior, aliás, nem falei isso, é importante, a maior necessidade daquela pessoa, do seu filho, não é sexual. Não coloque a expectativa de que ele vai encontrar alguém do sexo oposto e vai se resolver. Ele precisa de Cristo, ele precisa de Deus, precisa de um encontro com Deus profundo para mudar a maneira como ele se vê, como ele se define, para mudar o valor, para que ele ame mais a Cristo do que a si. E é muito doido porque provavelmente, e você pode me confirmar, nesse processo você está dizendo para o pai que ele precisa de um encontro real com Jesus. É o pai, você está falando com a mãe que ela precisa de um encontro real, porque você está dizendo, você precisa sair daqui e ser testemunha de alguém que encontrou o evangelho, e nesse processo eles podem descobrir que eles nunca encontraram o evangelho. É verdade. Descobrir como isso é fácil teoricamente. Teoricamente. Mas quando é o filho pródigo dentro de casa, como na parábola, né? Quando é o teu filho que pede, e eu sempre falo que essa parábola escandalizou os judeus que estavam ouvindo, né? Imagino. Porque Jesus está falando um negócio assim, o menino pede a metade da herança, e o judeu imaginava que ele ia falar, não, ele não deu. Não deu e excluiu de casa, deserdou e... Pegou uma vara de goiabeira escrita herança. Começou a dar no lombo. Peraí que eu vou buscar a tua herança ali. Criativo. Fica aí que eu vou buscar a tua herança ali. Já veio com a herança. Você tem uma cinta, velho, escrita herança. Isso é uma boa dica, né, velho? Olha, dica de Zuscamp. Você quer imitar Jesus? Pega uma chinela, velho, escreve herança. Quando o moleque fala assim, mãe, então, eu queria sair de casa. Peraí, irmão, vou trazer aqui. Então, aí, cara, eu falo assim, velho, se a gente fosse vizinho do pai dos pródigos lá, né, a gente ia mandar um textão no Instagram, mano. Ia fazer um podcast. Ia ser mais problemática de GK. Ia falar assim, não, mas pô, olha, tem que... O Brasil está desse jeito por causa disso, e a Petrobras. A gente ia falar muita coisa. E, na verdade, Jesus fala, e o pai deu. E o menino foi embora. E ele fica... Engraçado, né? Porque o pai fica ali esperando. E essa espera, ela é muito difícil, porque, caramba, não fazer. O que é esperar? O que é? É confiar, né? Aí vem aquela voz, você está sendo passivo. Você está sendo culpado, faz alguma coisa. Então, cara, eu acho assim, essas são situações em que todo o evangelho que a gente diz que acredita, que é da graça, que a gente sabe, né? Quem convence é o Espírito Santo, o importante é Cristo, tudo isso vem à tona, é testado. Realmente a graça, realmente é o Espírito Santo, eu sempre acreditei que éramos nós que fazíamos. Então, os pais precisam de muita ajuda nesse sentido para descansarem em Deus, porque senão a pessoa não consegue viver. E uma coisa muito forte nessa parábola é que esse pai
ele prefere perder o filho por um período para tê-lo por completo, né? Sim. Do que insistir para o filho fazer um teatro dentro de casa. E tê-lo próximo, mas não ter o coração. Mas não ter o coração, porque dependendo da situação e da forma que a gente lida, a gente ensina os nossos filhos, principalmente a gente que está dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, a hipocrisia, né? É mais uma aula de teatro para eu fazer você achar o que você quer, né? Deixa eu fingir aqui o que você quer, desse bom filho ideal que você criou, mas lá no interior eu não sou, né? E ele aceita a realidade do filho que ele tem para que a transformação seja verdadeira, né? E isso é muito desafiador. Você usou uma palavra, por esse esperar, né? Você usou uma palavra aí muito interessante. É a tal da palavra aceitar. Essa é uma palavra problemática. Nesse contexto, né? Por que é problemático? O que é aceitar, velho? O que é aceitar? Meu filho, né, diz para mim, sou homossexual. O que significa aceitar? Eu vou te dizer assim algumas camadas. Primeiro, as pessoas dizem, eu não aceito isso na minha casa. Você já ouviu isso, né? Yeah. Eu não aceito isso na minha família, eu não aceito. E eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso quer dizer o que eu vou dizer. Mas uma boa parcela, na verdade, está negando a realidade. Uhum. O aceitar tem um tom de assim, não é possível, eu não, não quero ver. Isto existe e eu simplesmente me nego a aceitar, a lidar com isto. Essa realidade. Entendi. Aí ele usa a palavra, eu não aceito isso na minha casa. Ele está negando, é uma defesa. Uhum. Ele precisa superar isso, porque Deus não nos manda negar a realidade. Uhum. É de realidade difícil, eu vou precisar ter um repertório maior, porque simplesmente negar, e tem muita gente em negação, muitos cristãos em negação, que não se interessam, não querem saber e vão dizer assim, não aceita, porque não, por quê? Porque eu não aceito. E essa é a primeira camada, digamos assim. Okay. Né? Então, não aceito porque não quero lidar com aquela realidade. Eu não entendo por que Deus me obriga a ter de lidar com essa realidade. A outra camada é eu não aceito, eu não aprovo. É uma espécie de aprovação. Eu não consigo fornecer uma aprovação teológica, espiritual, bíblica com relação a este comportamento. Só que a diferença das questões ligadas à sexualidade contemporâneas é que o comportamento e os afetos estão todos mesclados na identidade. As pessoas aprendem que elas são o que elas sentem. O mundo hoje diz assim, para se definir, você tem que perguntar o que você está sentindo. Então, é muito difícil lidar isso na Bíblia. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia e está falando de qualquer outro assunto, qualquer outro comportamento, até mesmo comportamentos sexuais, como, por exemplo, adultério. Para a gente ficar na sexualidade, para não comparar com coisa indevida, né? Então, um adultério é um comportamento. Eu sou casado, eu vou lá e adultério. Se alguém chega comigo e fala assim, você tem que abandonar o adultério. Eu lido com aquilo como alguma coisa que eu amo e que eu faço. A questão é que as novas sexualidades, novas entre aspas... Mas ninguém entende que nasceu, eu sou um adúltero. Isso é que me constitui. Isso é a base última do meu ser. As novas visões de sexualidade dizem para mim, desde que ele é menino, desde que ele é criança, ele doutrina no seguinte sentido. Você é a sua sexualidade, você é o resultado dos seus afetos, e se alguém tentar ameaçar os seus afetos, não está ameaçando algo que você faz, ou que você gosta, ou que você quer. Então, está ameaçando o seu ser. Quando diz não aceito esse comportamento, a pessoa entende. Você está lendo não aceito quem você é, a sua pessoa. Eu não entendo. Porque ela está tudo mesclado. Né? O que eu faço, o que eu sinto e quem eu sou. Eu digo sempre que essa tríade é a tríade do discipulado. Né? A tríade do discipulado na área de sexualidade vai passar por esses 3 lugares. É o que eu faço, os meus afetos e atrações e o quem eu sou. Se isso não estiver muito bem separado, a gente nunca vai entender a Bíblia. Nunca vai entender o que Deus fala. Porque a Bíblia separa. A Bíblia, quando fala de homossexualidade, fala do comportamento, da prática homoafetiva. Ela não está falando do sujeito, tipo assim, esse sujeito ontologicamente, é o ser.
Desse sujeito não herdará o reino. É quem pratica. Né? Então, ela está falando de práticas. Inclusive, os termos levíticos, os termos que Paulo usa, descrevem ações. Como homem, como mulher, não te deitarás com outro homem. Olha que interessante. É a descrição de um ato. Então, na cultura contemporânea, você, na verdade, não tem ato, é quem você é. E aí o adolescente ele entra em crise, porque assim, ele é ensinado para ele assim, você é o que você sente, e se você não der vazão ao que você sente, você nunca será uma pessoa autêntica. E feliz. Né? E feliz. Então, você precisa viver tudo o que seu coração produz com afeto e atração para ser alguém autêntico e feliz. E é por isso que ele confunde tudo. Ele confunde o que a Bíblia está falando de ato, ele transformou aquilo em identidade. E esse é o maior ato de adoração possível, é permitir que alguma coisa te defina. Qualquer coisa, por mais relevante que seja, porque eu não estou dizendo que não é relevante, claro que é. Mas qualquer coisa, por mais relevante que seja, se ocupa o lugar de definir quem você é, este é o maior ato possível de adoração. Ora, tem uma coisa maior que isso? Que algo passa a ser a base do seu ser inegociável. Ou seja, claramente esse algo, pode ser atração, pode ser um afeto, ele extrapolou o seu lugar. Ele é importante, ele tem a sua relevância, só que ele começou a definir tudo. E eu diria para ti hoje que entre adolescentes, a partir dos 11, 12 anos, essa é a maior armadilha que existe na nossa cultura. O atrelamento da identidade aos afetos. Eu sou o que eu sinto, eu sou a minha sexualidade, por isso que o menino tem 11 anos e fica respondendo que... A primeira pergunta é, qual é o seu nome? A segunda pergunta é, o que você é? Aí ele fala, bi, pan está muito em voga atualmente. Se quiser, até explico por que é bi e pan, que é a diferença. Explica então. Mas bi e pan está muito em voga porque bissexualidade é aquela pessoa que fala, eu tenho atração por ambos os sexos. Pansexualidade é interessante porque já é uma tentativa de negar o binarismo. Porque bi é binário. Entendi, está dizendo que tem... Está dizendo que tem dois. E o pan já é uma coisa que está dizendo assim, não é só dois. É sexualidade, atração por pessoas, né? Então, por qualquer coisa. Então, é uma tentativa de melhorar o que já é o tal do bissexual. E por que esse menino, aos 11 anos, está respondendo essa pergunta? Porque ele está respondendo a pergunta assim, quem você é? Ele para e pensa, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Deixa eu ver. É verdade. E é uma resposta a partir da sexualidade. A partir da sexualidade. Qual é o seu pronome? A sexualidade começou... É uma supervalorização dos afetos. A gente vive uma revolução afetiva. Os afetos tomaram conta de tudo. Eles definem quem o sujeito é aos 11 anos. A minha filha, ela um dia chegou comigo e falou assim, tem um menino na minha sala que é assexual. Assexual é a pessoa que não tem atração, afirma não ter atração sexual por ninguém. Só que o menino tinha 11 anos de idade. Eu até brinco, falei, devia ter uns 2 pelos pubianos. E falou assim, perguntaram para ele, o que você é? Ele falou, mano, eu não estou sentindo nada. Ele parou e pensou, o que eu estou sentindo? Não encontrou nada. E já tem um termo identitário para isso. Não é um termo que descreve uma ação. É um termo que descreve quem eu sou. Eu sou assexual. E se eu não viver isso com autenticidade, eu não serei feliz. Essa é a lógica. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas ele está afim de mim. Porque é verdade que tem assexuais que podem se apaixonar. Isso é verdade. Mas é engraçado que ela falou assim, né, desorganizadamente, ela falou assim, ele está afim de mim e eu curei a sexualidade dele. Entendi. Ela já pegou. Ela já falou assim, a minha está assistindo o Tilenol do amor, né? Tilenol do afeto. Mas por que ela tem que encontrar... o Tilenol, a Novalgina. Exato. Por que ela tem que por que ele tem de encontrar um termo que o descreva aos 11 anos? Porque ele está olhando para o que ele sente, não encontrou nada, tem um termo. E está todo mundo assim, aos 11, 12 anos, está todo mundo, quem eu sou, o que eu estou sentindo. E aí a pessoa ela vai ganhando identidade. Ela lê na Bíblia, fala assim, quem pratica isso aqui, essa prática é pecado, né? Parafraseando, essa prática é pecado. Ela está entendendo? Ela está entendendo que o texto não está se referindo ao que ela faz, ela está se referindo a ela. Porque ela atrelou a identidade aos afetos.
Só que essa é a primeira parte, tem a segunda parte. Quando ela chega na igreja, dizem para ela que se ela não deixar de sentir, ela também não é filha de Deus. Lembra que a gente falou do termômetro? Sim. Então a igreja está fazendo a mesma coisa. Ela está dizendo para a pessoa, você só é liberta, filha, chegou lá quando você sentia A, agora sente B. Ou seja, a igreja também está atrelando quem a pessoa é aos seus afetos. Isso é o problema. Este é o grande problema. Deus nos fornece uma identidade que está em Cristo. Ok. O que é o discipulado? É aprender a viver pelo que eu creio, independente do que eu sinto. O justo viverá pela fé. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O viver que agora vivo neste corpo, vivo pela fé. Uau. Naquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, todo o serviço é esse. É pegar os afetos, olhar os afetos no olho e falar assim, cara, você existe, isso é real? Ah, mas eu tenho atração pelo mesmo sexo. Ok, você tem atração pelo mesmo sexo. Você vai fazer o quê com isso? Qual é o lugar que isso vai ocupar na sua vida? O mundo vai te dizer, isto é a sua essência, isso é a sua identidade. Essa é a doutrina do mundo. A doutrina do evangelho não é negar que você sente. Não é dizer assim, finja que você não sente, viva como se você não sente, reprima tudo que você sente. É dizer, o que você sente, ok, existe. É uma característica sua? É uma característica sua. A gente pode discutir por que ela existe ou não. Você que agora está aí. A pergunta é... O que te define? O que te define, qual é o lugar que isso vai ocupar na tua vida. Se isso ocupar o centro da sua identidade, aí Jesus não tem lugar. Porque Jesus precisa ser aquilo que baseia a sua identidade. Então, as pessoas aprendem a viver pelo que creem, convivendo com coisas que sentem.